Levantamento recente divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, revela que a população ocupada no agronegócio brasileiro alcançou 28.340.000 pessoas em 2023, uma parcela importante do total de ocupações no país. Assunto da nossa conversa de agora, ao vivo, com o consultor de agronegócio e colunista do canal AgroMais, Celso Ricardo. Celso, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente no AgroManhã, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês de novo. Celso, hoje a gente celebra, o Dia Mundial da Agricultura e nesse dia a gente pode afirmar que o setor se consolida como um dos segmentos mais importantes para a economia do país. Esses dados, por exemplo, do boletim reforçam essa ideia aí de um setor que gera renda, que gera emprego, ocupa de fato aí os postos de trabalho no país, né? Felipe, realmente, Dia Mundial da Agricultura, um dia para nós comemorarmos. É um setor importante, como tu bem falou, não só para a economia brasileira, mas para a economia mundial. É importante salientar que é um setor que tende a crescer, existe espaço para crescimento. E a agricultura no Brasil, ela tem reflexos e representatividades importantes. Nós, recentemente, ou várias vezes, damos ênfase para a representatividade no PIB nacional, na geração de empregos e também a agricultura é responsável aí por praticamente 43% das exportações brasileiras. Então, é um dia para nós comemorarmos, mas nós precisamos entender que nós temos desafios, nós temos adversidades, como o clima, que vem surgindo, essas mudanças climáticas que afetam a agricultura e também projeções futuras, principalmente para um país que nem o nosso, de características agrícolas, que trabalha muito com commodities e com o alto custo de produção e a sua representatividade, nos forçam a pensar maneiras e situações para que a agricultura brasileira possa se desenvolver, crescer e trazer bons resultados para o país. E quando a gente fala aqui em estímulo à criação de emprego, muitas vezes a nossa audiência pensa que a gente está falando apenas dentro da porteira, mas o setor ele movimenta também as ocupações fora da porteira, né? Ali, por exemplo, no segmento de insumos, nas agroindústrias, existe também esse movimento que a gente precisa considerar da porteira para fora, né? A grande maioria das pessoas entende que o agronegócio ele funciona no antes e dentro da porteira, como tu bem falou. E nós temos a situação de fora da porteira, o setor primário, o campo, e nós temos as agroindústrias, né? Nós temos também o setor de agroserviços, que vem crescendo muito devido a esse alto volume de produção. Nós temos o setor de insumos importante também, que gera muito emprego. Em contrapartida, nós temos alguns setores, que nem a própria agropecuária, que gera muito pouca oportunidade de mão de obra devido à alta no uso de tecnologias, mas é importante salientar que esse equilíbrio aconteça e seja trabalhado, para que nós possamos estabilizar não somente a produção, como também essa participação de mão de obra para o setor, que é importante. O uso da tecnologia cresceu, mas a mão de obra se faz necessária dentro das pequenas, médias e grandes propriedades, que produz, na realidade, o alimento que vai fazer com que as agroindústrias possam se desenvolver mais e, a partir do maior volume de mão de obra, possamos estabilizar uma maior oferta de empregos aqui dentro do país. Falou aí em mão de obra, a gente precisa aqui lembrar que há muito tempo já a mão de obra exigida dentro do nosso setor tem sido uma mão de obra mais capacitada, né? Ficou para trás aquela história de que trabalha no agronegócio as pessoas com pouco grau de escolaridade ou com pouca capacidade aí de ensino, enfim, com pouco conhecimento, na verdade, de algumas questões, ou seja, para a pessoa se manter dentro da atividade, ela é exigida cada vez mais em relação à capacitação e a ensino, né? Com certeza. Se nós olharmos hoje a propriedade rural, de uma maneira como um todo, o uso da tecnologia tem exigido cada vez mais qualificação dessa mão de obra. Nós podemos fazer um parâmetro com relação ao uso das colheitadeiras. Se nós voltássemos 10 anos atrás, o tipo de trabalho numa colheitadeira, a parte de manipulação dessas colheitadeiras hoje está tudo informatizado,
nós podemos olhar o uso dos drones dentro das propriedades rurais e até mesmo, se nós voltarmos para as questões dos agroserviços, os próprios caminhões usados no transporte dos grãos já tem muita tecnologia desenvolvida. Então, cada vez mais, a oferta de mão de obra vai existir, mas também com a exigência de uma maior qualificação por parte dos trabalhadores que tendem, né, a aumentar junto a esse setor do agronegócio. Bem, hoje então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a gente pode reforçar que nesse dia mundial, né, da agropecuária, a gente tem mais motivos para celebrar, muitos motivos para celebrar, né? De fato, é um dia de celebração para o nosso setor de maneira global, né? A gente gera renda, gera emprego e também garante a segurança alimentar das populações, né? É um dia de fato de celebração. É um dia de celebração. O agronegócio e a agricultura específica têm uma grande participação na economia brasileira. Como você falou, é uma produção de alimentos que traz para nós essa segurança alimentar. Como eu salientei antes, nós temos desafios, mas a nossa capacidade produtiva é muito grande. Nós temos um produtor rural altamente capacitado e isso, sim, gera reflexos positivos para o país que nos fazem, sim, fazer desse dia hoje um dia para nós comemorarmos, um dia para nós pensarmos o quanto o Brasil ele é competitivo em termos de produção e que o mundo, de uma certa forma, precisa dessa produção agrícola brasileira para poder sustentar a necessidade de alimentos em praticamente todos os continentes que formam, né, essa necessidade mundial por consumo de alimentos saudáveis e que o Brasil faz parte dessa produção. Pois é, como você bem disse, né, a gente tem, os desafios se apresentam, né, para o produtor rural sempre, safra a safra, ano a ano, e o produtor rural já está acostumado, inclusive, a andar lado a lado com os desafios, porque é justamente a partir dos desafios que se apresentam que o produtor consegue buscar as soluções e consegue avançar cada vez mais, independentemente do setor, né, os desafios estão aí para serem superados, né. Eu fiz a alusão da colheitadeira, o quanto mudou a tecnologia de uma colheitadeira no passado para as colheitadeiras novas agora, e aí eu faço um reflexo sobre a própria propriedade rural. O que antes nós usávamos a terra, às vezes, por uma questão muito mais familiar, hoje nós estamos falando de um produtor rural que ele trabalha numa empresa a céu aberto e as adversidades acontecem, os desafios acontecem, e ele já gera, né, uma série de situações e cenários que uns vêm para somar, outros vêm, de uma certa forma, criando obstáculos, mas o produtor rural brasileiro é muito capacitado, muito competente, e nós precisamos tornar ele agora competitivo e capitalizado para que nós possamos crescer de uma maneira melhor, mais estruturada, sem os riscos que essas adversidades oferecem, principalmente para quem trabalha dentro do setor primário, para quem trabalha com o campo. Muito bem, então queria, por enquanto, agradecer a sua participação com a gente aqui, Celso, porque, de fato, é sempre muito importante a gente trazer esse olhar de uma pessoa tão inserida, né, no nosso setor em relação a esse dia. Mais uma vez, muito obrigado. A gente volta a conversar a partir da semana que vem sobre um novo assunto, viu? Tenha um ótimo restinho de semana por aí. Obrigado, Felipe. Um abraço para todos. Semana que vem estaremos aqui juntos novamente.